Olá pessoal, professor Washington aí com vocês. Hoje o nosso assunto é análise de negócios, ok? Antes disso, uma breve apresentação do professor para os que ainda não me conhecem. Eu sou atualmente analista judiciário na Justiça Federal, desde 2015, TRF1, e professor aqui no Gran Cursos e algumas faculdades privadas do DF, ok? Além disso, ocupei a função de diretor lá no TRF1 até o ano entre 2018 e 2019. E tive uma experiência também no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ok? Tendo ocupado por último a função de coordenador geral. Quem quiser entrar em contato comigo, tem aqui minha rede social, na verdade, né, o LinkedIn e meu currículo Lattes. Minha formação, eu sou mestre em engenharia de software pelo César. Para quem não conhece, é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, ok? Meu mestrado profissional na área. Na última avaliação da CAPES foi eleito, ficou em primeiro lugar junto com o SIM da UFPE entre os melhores mestrados do Brasil em computação. Além disso, sou pós-graduado em Segurança da Informação pela UNB. Como vocês viram lá no slide inicial, também tem uma certificação baseada na 27002, né, que é de Segurança da Informação, sou ISF. Tenho uma pós em Gestão Pública e fiz minha primeira graduação e a segunda na área de Informática, ok? Só para a gente finalizar, isso aqui foi algum dos concursos que obtive a aprovação e fui nomeado, né? Como eu já falei, eu atualmente estou no TRF1. O último concurso que eu fui chamado foi nesse da Agência Espacial Brasileira por cargo de gerente de projetos. Tá certo? Analista em ciência e tecnologia. Então, olha só. Nosso assunto de hoje, né? Análise de negócio ou Business Analysis, né? Tá aqui a siglazinha que você vai ver aí durante a nossa aula, né? No material. BA. A Business Analysis é uma prática que permite entender melhor as necessidades e a justificativa para a mudança em uma organização, que agregue valor às partes interessadas, né? Interessadas ou stakeholders, é o termo em inglês. A Business Analysis ajuda a entender melhor o contexto onde o produto final do seu projeto será utilizado. Ela é importante para evitar falhas no entendimento dos requisitos dos usuários, certo? Além disso, ela foca também no atendimento das partes interessadas. Então, olha só, hoje o nosso assunto é análise de negócio, né? A análise de negócio ela é muito importante por ser a área de aplicação, né? O domínio das aplicações que uma área de TI, né, costuma atender, né? Então, o negócio da organização, ele é o que faz a organização sobreviver, como um todo, viu? Então, vamos aqui no slide para você ver. Então, ó, veja o que eu estou falando. A análise de negócio, ela é muito mais do que projetos, certo? Ela passa, né? Ela perpassa, tá vendo aqui, ó? Análise de negócio maior que projetos. Então, ela vai desde a fase do pré-projeto ao projeto em si e ao pós-projeto. Ok? Deu problema aí? E aí, o seguinte, Veja bem, por que ela é maior que projetos? Pelo simples fato de que o negócio, né, os projetos, eles são partes do negócio. Eles são parte do negócio. Então, por isso que eu coloquei esse gráfico aqui para você entender que projetos, né, ele está contido dentro da análise de negócio. Ok? Existe um corpo de conhecimento chamado BABOK, né? Business Analysis Body of Knowledge,
que é o guia de conhecimentos da análise de negócio. Então, volta comigo aqui. Veja, da gerência de projetos, nós temos o PMBOK, certo? Da área de processo, nós temos o CBOK. E da análise de negócio, nós temos o BABOK, ok? Então, a nossa aula é estruturada em cima dos conhecimentos, dos conceitos do BABOK, que é o corpo de conhecimento da análise de negócio. Beleza? Volta lá comigo. No BABOK está organizadas as competências essenciais para garantir o entendimento claro dos requisitos que mais agregam valor ao negócio. O escopo do produto final, né, para que o escopo do produto final fique aderente às necessidades que originaram o projeto. Atualmente ele está na sua versão V3. Então, olha só. No BABOK a gente tem uma série de elementos, competências, técnicas. E o foco do nosso estudo vai ser em cima desse corpo de conhecimento. Isso aqui vai servir para basear o seu estudo de análise de negócio com o nosso foco, né? O grande foco aqui do Gran Curso Online é você lograr a aprovação no concurso público. Então a gente puxa conceitos aqui desse corpo de conhecimento e aplica algumas questões, como as bancas têm cobrado para você entender. Ok? Então volta lá comigo. E aí qual é o conteúdo dele? Ele descreve as áreas de conhecimento da análise de negócio, as tarefas e técnicas associadas e as habilidades necessárias para ser efetivo em sua execução. E você vai aprender o que lendo lá o BABOK? Você aprende as tarefas técnicas, um pouco das ferramentas para você fazer análise de negócio, ok? Não tem receita pronta, ou seja, ele não é um guia prescritivo. Ele diz o que você precisa fazer e não como você vai fazer, ok? Então, olha só, gente. No BABOK, a gente vai ver os elementos, as competências e as técnicas que na versão atual são quase 50, e você vai ver que essas técnicas elas são melhores práticas da engenharia de software, da área de projetos, da área de processos, da análise estruturada. Então ele puxa lá uma série de conhecimento de várias áreas e dá como base para que o profissional da análise de negócio consiga aplicar para que alcance o objetivo, né? É você ter um entendimento do negócio e caso isso vire um software, um sistema, esse sistema atenda aos requisitos, né? Requisitos nós já vamos falar também aqui na aula de hoje, porque requisitos no geral, eles são muito, muito importantes, né? Alguns que já têm a formação na área de computação, estudaram engenharia de software, sabe um pouquinho da importância. Mas não se preocupe que a gente vai revisitar aqui um pouquinho do conceito. Então, vamos lá? E aí, quais são os benefícios? Ao utilizar as práticas contidas no BABOK, a gente tem alguns benefícios. Você ser mais assertivo na identificação de problemas. Obviamente, você conseguir, né, você ser eficiente e eficaz no trabalho de negócio. E você utilizar técnicas modernas para alcance dessa efetividade, ok? O BABOK, eu considero aqui algumas premissas, né? Isso aqui já as bancas têm cobrado algumas informações, né? Algumas questões, eles vão nessas aqui que eu chamo de premissas, né? Uma delas é o seguinte: a análise de negócio é uma disciplina, né? Ela não é apenas um papel na organização, ok? Fica atento nisso aqui. A análise de negócio não é sobre TI, né? Nós já vimos que ela é muito maior que projetos e muito maior que TI. TI, ela pode apoiar a análise de negócio, né? E o analista de negócio não tem que ser uma pessoa da área de TI. A gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo tópico. Ela é sobre identificar problemas e recomendar soluções nos mais diferentes níveis da organização.
A análise de negócio, né, ela não pode nem deve ser feita somente por analistas, né? O gestor pode e também deve fazer análise de negócio. Então, veja, a gente já viu aqui, né, nessa aula de hoje, alguns conceitos aqui da análise de negócio, ok? Por enquanto, com o que a gente viu, você ainda não vai conseguir responder algumas questões. Então, o foco das questões de hoje é a gente explicitar esses conceitos, ok? Então, você não se preocupe que você vai ver a questão, eu vou explicar, aí o conceito vai ficar mais fundamentado. Então, volta lá. E aí o Babok, ele tem alguns elementos, ok? Esse aqui é um gráfico lá retirado do guia, né? A capa do guia está naqueles primeiros slides da apresentação, ali é a capa dele. E esses elementos aqui não existe uma ordem de organização. Na verdade, você tem que conhecê-los e saber que eles estão relacionados, ok? Então, olha só, eu gosto de explicar dessa forma aqui, mas não quer dizer que isso aqui seja uma sequência, ok? O Babok, diferente de outras metodologias, o corpo de conhecimento, ele não tem um processo, um caminho qual que você tem que perseguir. Você tem um corpo de conhecimentos e você vai aplicá-los quando você achar mais necessário. Então, olha só, o que são as necessidades? Elas podem causar mudanças e motivar os interessados a agir. Então, as necessidades elas surgem nas organizações, ok? Para isso, as partes interessadas, né, que são as pessoas com alguma relação com a mudança, com a mudança, com a necessidade e com a solução, né? Veja que está tudo relacionado, necessidade, a solução, né? Cada parte aqui ela está conectada com todas as outras. E aí essas partes interessadas, elas são as pessoas que vão movimentar essa mudança. Então, por isso, o que é a mudança? É o ato de transformar em resposta a uma necessidade. Tá vendo aqui, ó? Então, uma necessidade pode gerar uma mudança, ou vai gerar uma mudança. E as soluções, elas procuram uma forma de satisfazer essas necessidades, ok? As soluções elas surgem nesse contexto. Então o Babok ele tem esses elementos e tem alguns conhecimentos que você pode aprofundar desses elementos, né? A gente ainda vai ver aqui no decorrer da aula. E o principal é o seguinte: as soluções elas têm que ter um contexto, né? Você tem que entender o contexto para você entender a mudança. O contexto é importante porque uma mesma solução ela não se aplica em todos os casos. Então, a solução que deu certo num determinado espaço-tempo, porque tinha um contexto para ela dar certo. Pode ser que ela não se aplique em outro contexto. E o valor, né, ela é a importância ou a utilidade, né, o valor que é agregado ao negócio, né. Você agregar valor ao negócio, você tem uma melhoria do seu negócio, ok? Então, veja aqui comigo. Esse aqui é o gráfico de elementos e a gente explicou um pouquinho, expliquei da forma que eu entendo ser a mais fácil de você assimilar, né? Mas não existe uma sequência, né? Poderia ter explicado falando do valor, depois partes interessadas e por aí vai. Então, vamos voltar aqui. E aí ele tem várias áreas de conhecimento, né? As áreas de conhecimento elas estão organizadas conforme essa figura. Você tem uma primeira, mas veja como eu já falei, não tem uma sequência, vê que o gráfico não é de forma sequencial, ou seja, cada área ele se relaciona com as outras, né? E no final você tem uma relação, às vezes, de ida e volta, né? Como você está vendo aqui. Vai e vem. Então, o planejamento da análise de negócio, que é isso aqui, ó, Business Analysis Planning e monitoramento, né? Planejamento da análise de negócio. É uma área importante que tem uma série de conhecimentos. Que, por enquanto, a gente só vai falar das áreas, mas a gente depois vai detalhar cada uma. A análise da estratégia, que está aqui, ó, vou botar umzinho aqui.
certo? Lembra que isso aqui não quer dizer que seja uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é só para você poder associar. A análise da estratégia está aqui. O 2. O 3, a elicitação e colaboração, né? Elicitação tem a ver lá com a descoberta, né? Se você já estudou engenharia de requisitos, a fase de elicitação de requisitos, aqui também é uma licitação, a forma de descoberta, mas voltada para o negócio. Aí nós temos o gerenciamento do ciclo de vida dos requisitos, está aqui, ó. Requirements Lifecycle Management. Nós temos agora a análise de requisitos e definição, que está aqui, ok? E aqui, mais uma vez, aquela palavra design, né? Design pode, às vezes pode significar projeto, né? Como a gente já viu algumas metodologias. Mas aqui ela tem a ver com desenho. Mas que tipo de desenho, né? Desenho de você projetar a solução, nesse sentido mais de você ter uma definição da solução, né? E nesse caso é a análise de requisito e definição do desenho dessa análise. E por último, você tem a avaliação da solução. Então, veja comigo aqui. O legal do Babok, né, as áreas de conhecimento, é que você tem que ter uma análise do seu negócio e depois uma solução, né? Que a maioria das vezes vira um sistema. O Babok tem algumas perspectivas que a gente ainda vai falar, não nesse bloco, mas no próximo, do qual a TI é mola propulsora do ganho, né, da agregação de valor ao negócio. Então ele entende que a tecnologia, tem tecnologias disruptivas que vão fazer o seu negócio evoluir, o negócio da sua empresa evoluir de forma célere, né? Na maioria das vezes para que você ganhe, aumento de lucros e por aí vai, ok? Então volta comigo no slide. Então a primeira questão aqui, para a gente poder deixar um pouquinho mais claro o que eu estou falando aqui hoje, sobre esse conhecimento de análise de negócio, né? E o nosso curso aqui, a gente procura fundamentar no Babok, né? Lembrando que a gente, para estudar o conhecimento do Babok, o Babok tem em torno de 500 a 600 páginas, é um livro bem extenso. Então, são vários blocos para você poder destrinchá-lo, né? A ideia principal é a gente ter um ou dois blocos de conceitos gerais e depois a gente poder aprofundar em cada área e por aí vai, ok? Então, olha só, vamos ver essa questão aqui para a gente começar a assimilar o conhecimento. Então, é um concurso aqui de analista de sistemas, 2014, da FAURGS, né, lá do Rio Grande do Sul. O órgão que solicitou o concurso foi o TJ, né? Então ele deixa um espacinho ali, uma lacuna, e fala assim: é o conjunto de atividades e técnicas utilizadas para servir como ligação entre as partes interessadas, no intuito de compreender a estrutura, políticas e operações de uma organização, e para recomendar soluções que permitam que a organização alcance suas metas. Veja, a questão aqui é só para a gente trazer um conceito, obviamente, né, de análise de negócio, ok? Então, esse é um conceito de análise de negócio. Análise de negócio é o conjunto de atividades e técnicas utilizadas para servir como ligação entre as partes interessadas, no intuito de compreender a estrutura, políticas e operações de organização, e para recomendar soluções que permitam que a organização alcance suas metas. Ok? Então, se a gente voltar aqui no gráfico, que eu já apresentei, o foco é esse, ó, você tem que planejar, né? Você tem que fazer um planejamento da sua análise de negócio, e isso você tem uma estratégia, você levanta, descobre e avalia requisitos, e depois você precisa fazer um gerenciamento desses requisitos para que no final você tenha uma solução, né? No final você tem uma solução. Então, ó, letra D a gente já viu, a análise de negócio é isso, é o conjunto de atividades e técnicas utilizadas para servir como ligação entre as partes interessadas, no intuito de compreender a estrutura, política e operações de organização,
e para recomendar soluções que permitam que a organização alcance suas metas. Ok? Então, veja, as organizações costumam utilizar, fazer planejamento, né? Você tem o planejamento estratégico e alguma das técnicas que o Babok recomenda, nós temos lá o BSC, entre outras, né? Que são usadas para que a instituição saiba para onde vai, que metas que ela tem e dessa forma ela possa se manter no mercado, né? As instituições públicas também, elas fazem esse tipo de planejamento porque as instituições hoje em dia elas têm metas que têm que cumprir, né? A sociedade exige que elas prestem serviço cada vez de maior qualidade, né? Algumas instituições públicas, a maioria não tem foco no lucro, né? Ele não tem uma perspectiva financeira, mas tem uma perspectiva de atendimento ao cidadão, que é muito importante. Então, a análise de negócio, ela serve para qualquer tipo de instituição, ok? Então, vamos ver aqui mais uma questão. Questão 2. Do CESP, né? Esse cargo de analista de processo. E aí a pergunta é o seguinte: no que se refere à análise de negócios, julgue o item a seguir. A definição das capacidades que uma organização deve possuir para prover produtos e serviços para partes interessadas externas é um item englobado pela análise de negócios. E aí, um tempinho para você pensar. Isso aqui, né? Padrão CESP, você tem que responder se está correto ou se está errado. Essa aqui tá certa, né, gente? Olha só. Veja comigo. A definição da capacidade, né, que uma organização tem é um dos focos da análise de negócio, ok? Volta lá no slide. Então, ó, o que ele está falando aqui? Definição das capacidades que uma organização deve possuir para prover produto e serviço para as partes interessadas, né? A gente viu lá que um elemento importante são as partes interessadas. E aqui ele fala as externas. No caso aqui, as partes interessadas externas pode ser o cliente, né? Dessa instituição ou os usuários dos serviços públicos. Então, esse é um item englobado pela análise de negócio. Então, essa questão aqui está correta. Vamos ver mais uma. Também da banca CESP, né? No que se refere à análise de negócio, julgue o item a seguir. O conceito de requisito, aí essas questões, como eu falei hoje, é mais para a gente ver como a banca tem cobrado esse tema, né? Você não precisa se preocupar em responder corretamente essas questões aqui. Na verdade, eu trouxe para facilitar no nosso contexto, tá vendo? Quando a gente estuda análise de negócio, a gente tem que... o elemento contexto é muito importante, né? Então, eu uso da mesma forma aqui na nossa aula. Então, veja só, o conceito de requisito está limitado a condições ou capacidades passadas, presentes e futuras em uma organização. E descreve estruturas organizacionais, papéis, processos, políticas, regras e sistemas de informação. Aí, gente, veja, isso aqui é a definição do termo requisito, né? Nós vamos falar de requisitos, né? Eu vou falar um pouquinho hoje aqui, vou apresentar a justificativa da questão, aí você vai ver o que é requisito, mas no próximo bloco a gente vai falar dos vários requisitos que estão lá no Babok, ok? Nesse guia. Então, essa aqui você vai ficar muito difícil responder, a gente vai ver a resposta, ver a justificativa. Então, vamos lá. Essa aqui está errada, por quê? Veja aqui comigo, o termo requisito, né? Ele é utilizado no sentido mais amplo, né? Então ele não está limitado. Ou seja, aí aqui já é do Babok, ó. Aqui é a referência do guia. Requisitos inclui, mas não estão limitados, ok? A condições ou capacidades futuras ou passadas em um empreendimento e descrições de estruturas organizacionais, papéis, processos, políticas, regras e sistemas de informação. Então, o erro aqui nessa questão, né, é falar que o requisito está limitado. Na verdade, pelo Babok, o requisito ele não está limitado dessa forma, né?
Eles têm características e você tem que procurar atender todo esse escopo e gama de informações aqui, né? Estruturas organizacionais, papéis, processos, políticas, regras e sistemas de informação. Então, olha só, volta comigo. É, no próximo bloco eu vou falar um pouquinho mais de requisito e os tipos de requisito, ok? Como eu falei no começo, o Babok é um guia para análise de negócio, mas ele traz elementos de outras áreas, né? E aí você vai ver que tem aqui também nele os requisitos funcionais e não funcionais, que são melhor descritos na engenharia de software. Tem o mesmo conceito lá da engenharia de software. Não se preocupe que eu vou falar deles aqui e se você não lembrar, a gente vai trazer alguns exemplos para que fique um pouco mais claro, ok? Então, vamos voltar aqui no slide. E aí, uma última questão, certo? Nesse primeiro bloco, também da Banca CESP, de um concurso para especialista de processo de negócio, né? Então, vamos lá. A análise de negócios é o conjunto de atividades e técnicas utilizadas para estabelecer ligação entre as partes interessadas. Tá vendo que as partes interessadas elas são elementos, ela é um elemento importante e é aquela figura que a gente viu dos elementos fica facilmente entendível, né? No intuito de compreender como as organizações funcionam e de definir as capacidades que uma organização deve possuir para alcançar suas metas. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir. Então ele traz um conceito aqui de análise de negócio, ok? Está perguntando para você responder aqui certo ou errado nessa afirmação aqui, né? O guia Babok descreve as tarefas de análise de negócio a serem executadas, bem como a sua ordem lógica. A importância dessas tarefas, independentemente da organização patrocinadora, é imutável. Ou seja, ele está falando aqui que existe uma ordem lógica, né? Então, olha só. Falei que o Babok ele não tem uma ordem lógica, né? Você tem áreas de conhecimento, você tem técnicas, competências e o analista de negócio, né? Também como os gestores, a gente viu aqui na aula de hoje, são conhecimentos que qualquer profissional deve ter, pode ter e alguns devem ter, né? Quem faz análise de negócio deve ter. Então ele não tem uma ordem lógica. Então olha só, volta lá no slide. Essa questão aqui só pode ser errada, ok? Por quê? Justificativa. Já deixei aqui, ó, o guia não descreve uma ordem, mas tarefas a serem executadas, ok? Vou apagar aqui. O guia não descreve uma ordem, mas tarefas a serem executadas. Então, não tem essa história de ordem lógica, ok? Não é um processo. Você tem fases e etapas. Volta comigo. Então, veja. Hoje, a gente falou da análise de negócio. Foi buscar como principal referência o guia Babok, que é o corpo de conhecimento da análise de negócio, né? Mantido pela instituição IBA. E existe até uma certificação. Então, quem quiser pode procurar mais como se certificar. Você faz uma prova, você pode se associar. O guia, você tem que comprar, né? Ele não é disponível de forma gratuita, tem um certo custo, não é tão caro, assim, de 55 a 75 dólares, algo em si, hoje em dia. Então, a nossa aula foi baseada nele para que você veja as principais características e algumas questões que as bancas têm cobrado, ok? Então veja, eles perguntam exatamente falando do Babok. A gente já viu aqui uma questão sobre isso, né? As outras que eu trouxe hoje, mais para a gente poder contextualizar e ver o que é a análise de negócio, certo? Então fica aqui algumas dicas finais, o gabarito e a gente tem um próximo bloco aprofundando em alguns conhecimentos a mais. Então vamos ver aqui rapidinho para a gente finalizar. Então, na próxima aula, a gente fala um pouco mais das competências, tarefas e demais tópicos relevantes lá do guia, ok?
Além disso, está aqui o gabarito, certo? As questões já têm as respostas nelas mesmas, mas fica um gabarito aqui para facilitar a sua pesquisa aqui no final, tá bom? Então, volta aqui comigo. Então, por hoje, nesse primeiro bloco, esse bloco de conceitos gerais, a gente encerra e fica aí a dica de estude bastante aí o tema, né? Ok? Então, por hoje é só e até mais.